Bom, pessoal, vamos falar um pouco sobre fígado agora. É, o ultrassom é um dos métodos mais utilizados para fazer a avaliação hepática, né? E como é que é o fígado, né? O fígado tem essa morfologia meio que acinzentadona, um cinza meio homogêneo, tá? Uma coisa muito importante de falar é que ele tem os contornos regulares, beleza? E sempre que a gente compara a cor do fígado com o fígado ele tem uma cor mais ou menos semelhante ao rim e também ao baço. Na tomografia, ela tem essa densidade própria do fígado, né? Observem a cor do fígado, ele tem os contornos regulares, tá? E no interior do fígado a gente pode observar, né, o sistema venoso, né, o sistema portal, que são essas estruturas mais escurinhas aqui, tubuliformes mais escurinhas. Agora eu gostaria que vocês prestassem atenção na cor desse fígado, prestem atenção na cor desse fígado aqui e comparem com esse fígado que eu vou mostrar agora. Ó, olha esse fígado aqui. Além dele estar um pouquinho maior, né, de dimensões mais aumentadas, a gente nota que esse fígado ele está um pouco mais escuro, ele está um pouquinho mais preto, ele está um pouco mais hipodenso, ou seja, reduziu a densidade do fígado. E comparem a cor desse fígado com a cor do baço, né? Esse fígado aqui ele tem uma cor um pouco mais escura do que o baço. Essa é uma doença, essa é a esteatose hepática, tá? Então a esteatose hepática, vocês sabem, né? Ela decorre de um acúmulo excessivo de triglicerídeo nos hepatócitos. Existem algumas áreas que são mais poupadas na esteatose. E como é que é a imagem desse cara, né? O cara que tem esteatose, ele tem um aumento da ecogenicidade hepática, né? O fígado ele fica mais branco que o habitual. Na tomografia, o fígado ele fica mais preto, ou seja, ele fica mais hipodenso, reduz a sua densidade. E na ressonância magnética, na sequência T1 outphase, ela cai o sinal, né? O fígado acaba ficando mais preto. Então vamos ver aqui esse exame de ultrassom, que é um exame normal, comparado com esse exame aqui de um paciente portador de esteatose. Observem que na esteatose o fígado ele acaba ficando mais branco do que o fígado normal, beleza? Então esse aqui é um achado da esteatose. Agora uma coisa que é importante saber, não é todo o fígado branco na ultrassonografia que é esteatose. Existem várias doenças de depósito que deixam o fígado mais hiperecogênico, né, o fígado mais branco, e a esteatose é a mais comum. Então, sempre que, né, vocês verem o relatório nosso aí, a gente vai escrever assim, aumento difuso da ecogenicidade hepática, achado que pode representar esteatose, né? Aí o médico ele tem que saber se o paciente tem outra doença ou não, beleza? No fígado, né, é aquilo que eu falei, o fígado reduz a sua densidade, ele fica mais escuro, né, compara a cor do fígado aqui com este fígado, né, esse fígado aqui ele fica mais escuro, né, e ele fica mais escuro até do que o baço, né. Nunca o fígado pode ficar mais escuro do que o baço. Sempre que a gente está laudando o exame, a gente mede a densidade hepática, compara com a do baço e o fígado ele fica mais pretinho, beleza? E comparem também a cor, né, dos vasos com o fígado. Observe que aqui, ó, o vaso ele está mais escuro do que o fígado no paciente normal, né? Então, os vasos eles ficam mais escuros do que o fígado. E no paciente com esteatose, dependendo do grau de esteatose, como nesse cara aqui que é uma esteatose importante, o vaso acaba ficando mais branco do que o próprio fígado, tá? Então, isso aí é outro sinal que mostra para a gente que o paciente possa ter esteatose hepática. Na ressonância magnética, a sequência mais utilizada é essa daqui. O paciente ele faz uma aquisição T1 em fase, uma T1 fora de fase. Isso aqui são sequências com ponderações em T1. Normalmente, a cor do fígado não pode mudar na sequência T1 em fase e na sequência T1 out phase, né? Na sequência T1 fora de fase. Vamos comparar a cor desse fígado aqui na sequência em fase e fora de fase. Notem que o fígado ele ficou mais escuro, né? Caiu o sinal aqui na sequência fora de fase. Então, sempre que cai o sinal na sequência fora de fase, ou seja, sempre que o fígado acaba mudando sua cor e ele fica mais preto, isso quer dizer que o paciente ele tem esteatose, beleza? Então isso aí é importante vocês saberem. Agora vamos observar essa doença aqui, né? Observem que esse fígado que ele está de dimensões reduzidas, né, heterogêneo. Observe que ele está meio estranho aqui, a densidade dele não é uma densidade homogênea, né? Essa porção do fígado aqui, ela
impregna de forma diferente dessa região, ou seja, aqui a gente nota uma alteração perfusional. O fígado ele possui contornos irregulares, né, meio que nodulares assim. Além disso, existem outros achados, né? A veia esplênica ela está toda meio tortuosa, ou seja, ela teve uma ativação de circulação colateral com formação de varizes, né? Da mesma forma, tem varizes aqui na região periesofágica e também na região perigástrica. E o baço aumentou de dimensões, o baço ele aumentou suas dimensões. Essa doença é a cirrose, né? É uma doença que pode ser esclerosante crônica, o fígado ele fica mais duro e pequeno e eventualmente com aspecto nodular. A principal etiologia é a etiologia alcoólica. E a imagem desse cara, né, o cara ele vai ter uma irregularidade, uma lobulação nos contornos hepáticos. O fígado ele reduz as suas dimensões, consequentemente promove um alargamento das fissuras hepáticas. Todo o parênquima ele fica heterogêneo, ele fica com aspecto multinodular. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar um fígado, né, uma macroscopia, né, de fígado na mão, mas ele fica meio caroquento, né, ele fica com aspecto multinodular. O fígado, ele, de maneira geral, ele reduz as suas dimensões, notadamente o lobo hepático direito e o segmento medial, né, o segmento 4, também reduz as suas dimensões. Agora, as porções laterais do lobo hepático esquerdo e também o lobo caudado, eles aumentam as suas dimensões, beleza? Então, o lobo hepático reduz as suas dimensões e o lobo hepático direito, o lobo hepático direito ele reduz as suas dimensões e o lobo hepático esquerdo, as porções laterais, elas aumentam de tamanho e o segmento 4, que é um segmento medial do lobo hepático esquerdo, ele reduz suas dimensões também. Além disso, o paciente ele tem sinais de hipertensão portal em casos mais avançados e ele exibe também essas alterações perfusionais. O que é a alteração perfusional? A alteração perfusional acontece quando você injeta o contraste e o fígado, os seus segmentos, eles vão se impregnando em tempos diferentes, né? Um segmento impregna primeiro, outro segmento demora para impregnar, né? Isso tudo acontece por lesão hepática, né? Por lesão do parênquima hepático e leva a essa alteração perfusional, tá? Aqui, novamente, né, uma tomografia evidenciando uma redução volumétrica do fígado, notadamente do lobo hepático direito, né, o lobo hepático direito ele reduz suas dimensões, mas ocorre uma hipertrofia do lobo caudado, né, o segmento 1, ele aumenta de tamanho e talvez até o segmento, os segmentos laterais do lobo hepático esquerdo também podem aumentar suas dimensões. É frequente a gente encontrar ascite no paciente que tem cirrose, beleza? Então, esses são achados aí comuns. Esse aqui é um exame de ressonância magnética para mostrar a alteração perfusional que pode acontecer na cirrose hepática. Observem que existem algumas áreas, aqui eu estou mostrando, que elas têm uma intensidade de sinal diferente do restante do fígado. E quando eu injeto contraste, notem que essa região está se impregnando de uma forma diferente do restante do fígado, né? Observem que o sinal aqui é um pouquinho diferente, tá? Então, isso é para mostrar a alteração perfusional na cirrose hepática, ou seja, é o fígado que está se impregnando de uma forma diferente, né? Em tempos diferentes. Aqui também tem outro achado, vocês conseguem ver essa bola aqui, ó, que essa outra seta está mostrando? Tem uma bola, tem uma bola, tem uma bola, tem outra bola aqui. O que é isso? Isso aqui é um carcinoma hepatocelular, que é um achado que pode aparecer com frequência aí nos pacientes portadores de cirrose hepática. Beleza, pessoal? Então a gente finalizou agora cirrose. Agora vamos ver esse caso aqui. Aqui são dois pacientes diferentes e a mesma sequência de ressonância magnética. Nos dois pacientes a gente está observando aqui a sequência T1 em fase no paciente normal e no paciente alterado, tá? Na sequência T1 em fase. O que vocês acham da cor desse fígado normal e da cor desse fígado aqui que está alterado? Esse aqui caiu o sinal, né? O sinal aqui está mais preto, né? Ele tem um hipossinal na sequência T1 em fase. Isso aqui acontece numa doença que é denominada de hemocromatose primária, que ela decorre do acúmulo de ferro no parênquima hepático, né? Esse acúmulo de ferro acontece por um dano tecidual
perdão, por uma alteração que leva ao aumento da absorção de ferro, né? E esse depósito de ferro no parênquima hepático promove um dano tecidual. E aonde é que ocorre o depósito de ferro? O ferro ele pode se acumular no fígado, no pâncreas, no miocárdio, na hipófise, na tireoide. Agora é extremamente importante vocês saberem que no baço não ocorre depósito de ferro, não tem depósito de ferro no baço, beleza? Esse acúmulo de ferro dentro dos hepatócitos, ele leva à lesão e por isso o paciente, numa fase mais tardia, o paciente que ele tem hemocromatose primária, ele pode desenvolver cirrose hepática, tá? No exame de ultrassom, como é que a gente vai caracterizar, né? O fígado ele vai aumentar a sua ecogenicidade, ele fica mais branco, como se fosse uma esteatose, né? Compara a cor desse fígado aqui com o rim, né? Vocês concordam comigo que aqui está mais branco do que aqui? Né? O fígado ele está mais ecogênico, né? Aumentou a sua ecogenicidade. Então isso acontece pela lesão que secundária da hemocromatose, tá? Então por isso que eu falei lá no começo da aula não falar que todo fígado branco no ultrassom, né, todo fígado que está hiperecogênico é compatível com esteatose, beleza? E na tomografia? Na tomografia, o fígado ele tende a aumentar a sua densidade, o fígado ele tende a ficar um pouco mais branco do que o fígado normal. Olha esse fígado normal e olha esse fígado aqui é, que tem hemocromatose. Notem que aqui está um pouquinho mais branco, né? Está um pouco mais denso esse fígado com hemocromatose do que o fígado normal. Aí algumas pessoas podem falar, ah, Péricles, eu estou olhando aqui, eu estou achando que está mais ou menos igual. Bom, beleza, não vou brigar com você, mas quando a gente está laudando é aquilo que eu falei, né? A gente tende a medir a densidade desse fígado, né? Eu meço aqui a densidade, aqui deve estar, sei lá, uns 80 unidades Hounsfield e eu meço aqui, está por volta de 60. Beleza. Outra dica para olhar a olho nu, né? Para ver a olho nu que o paciente ele tem um aumento da densidade é comparar a cor do fígado com os vasos. Compara a cor desse fígado aqui com o vaso aqui e a cor desse fígado com o vaso aqui, né? Parece que no paciente com hemocromatose, o vaso ele acaba ficando mais preto. Olha a cor da veia cava inferior aqui e olha a cor da veia cava inferior. Na verdade, os vasos estão com a densidade semelhante. O vaso não mudou a sua cor, mas aparentemente eles estão mais pretos porque o fígado na hemocromatose, ele na verdade está mais branco. Então, dá essa aparência, né? Pelo fígado ficar mais denso, pelo fígado ele ficar mais branco, a gente tem a impressão que é o vaso que acabou ficando mais preto, quando na verdade é o fígado mesmo que está doente, tá? Eu falei que na hemocromatose primária, né, nas fases mais avançadas, o paciente ele pode evoluir para a cirrose, né? Então é o que está acontecendo aqui, ó, nesse paciente que ele tem cirrose pela presença de hemocromatose. Notem que essa sequência aqui é uma sequência T2. Como é que eu sei que é T2? Eu olho aqui no interior da coluna vertebral, né? O sinal aqui ele está com hipersinal e o fígado ele está muito preto. Então, na hemocromatose, sempre que ocorre esse depósito, né, de ferro aí, tanto na sequência T1 em fase, sequência T1 na sequência T1 em fase, na sequência T2, na sequência T2 estrela, o fígado ele acaba ficando mais preto, tá? Então, esse é também um sinal de depósito de ferro. Notem que aqui já tem ascite nesse paciente, esse branco aqui é um líquido acítico, beleza? Agora vamos ver esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é outro diagnóstico. Comparem a cor do fígado nessa sequência T1 aqui, perdão, nessa sequência T2 com esse fígado, com esse baço, né, o fígado e o baço. E aqui na sequência T1, o fígado e o baço. O que vocês acham? Né, o baço também está preto, né, como o fígado. Nas duas sequências, tanto T1 quanto T2, o baço aqui ficou preto. Isso aqui é outra doença que é denominada de hemocromatose secundária. Na hemocromatose secundária, por um excesso de sobrecarga de ferro, né, por algum motivo, né, geralmente pacientes que fazem muita transfusão, há uma sobrecarga de ferro por essa ingestão excessiva e o ferro acaba se acumulando no sistema retículo endotelial, né, acumula no fígado, no baço e na medula óssea. Então, é uma doença que compromete o baço também, diferentemente da hemocromatose primária. Então, a hemocromatose secundária, também chamada de hemosiderose,
o baço está comprometido por um depósito de ferro ali no sistema retículo endotelial, tá? Outra coisa interessante de falar é que o ferro, ele fica dentro das células de Kupffer e aqui nesse caso, no paciente com uma hemocromatose secundária, não tem cirrose, tá? Então é outra diferença, tá? Então na hemocromatose secundária, pega o baço e não dá cirrose. Então aqui só comparando, né, as duas doenças, né? Nas duas doenças, o fígado ele vai ficar mais branco na toma, ou seja, ele vai ficar mais denso. Na sequência T1, T2 e T2 estrela, o fígado ele fica mais preto e na hemocromatose secundária o baço também. Na sequência T1 em fase ele tende a aumentar o sinal e na ultrassonografia o fígado ele fica mais branquinho, ele fica mais ecogênico, ele aumenta a sua ecogenicidade. Então, só para lembrar, na hemocromatose primária, né, que é uma doença hereditária, o fígado ele é comprometido e na secundária, o fígado e o baço são comprometidos. Lembrar que cirrose é só na hemocromatose primária. Existem outras doenças, né, que promovem também aí imagens semelhantes, né, doenças de depósito, né, como a doença de Wilson, doença de depósito de glicogênio e também a doença por depósito de amiodarona, né, esses pacientes cardiopatas que fazem uso crônico de amiodarona. Eu acho que ano passado eu coloquei um vídeo para vocês sobre amiodarona, né, um paciente que tinha hepatopatia secundária à amiodarona. Agora vamos ver esse cara aqui, né? Esse exame aqui é um exame de ultrassonografia. Esse fígado aqui ele possui uns contornos um pouquinho mais irregulares também. E uma coisa que chama muito a atenção nesse fígado aqui vocês estão vendo esse branquinho aqui ao redor do sistema portal? Notem aqui que tem umas coisinhas brancas aqui, branco aqui, e aqui tem um negócio muito branco. O que é isso? Isso aqui é fibrose periportal. Então esse paciente ele é um paciente que ele tem uma hepatopatia, ele tem um fígado um pouco mais heterogêneo. Notem que aqui a gente já tem os contornos um pouco mais irregulares, né? Ou seja, um cara que tem aí uma certa cirrose hepática com fibrose periportal. Então toda vez que eu vejo um cara com cirrose mais fibrose periportal, isso tende a ser a esquistossomose. É uma doença que, então, por imagem, ela vai lembrar muito a cirrose hepática, né? Tem um aumento do lobo hepático esquerdo e do caudado com atrofia do lobo hepático direito, né? O fígado ele reduz de tamanho de uma forma geral, tem irregularidade do contorno, só que aqui o cara vai ter fibrose periportal, tá? Existem algumas dicas que ajudam a diferenciar da cirrose. O que é? O lobo hepático ele tende a aumentar sem encolher o segmento 4, né? Lembra lá que na cirrose tradicional, o segmento 4 ele tendia a ficar mais encolhido. A esplenomegalia na esquistossomose ela é mais evidente, né? Ela é mais pronunciada. E outro achado também são os nódulos sideróticos no baço, tá? Então vamos ver aqui, olha, esse fígado aqui, o lobo hepático direito de dimensões reduzidas, né? Ele está heterogêneo, contornos aqui irregulares. Então isso é um paciente com cirrose. E a gente consegue delimitar também aqui, no caso, a fibrose periportal, né? Aqui é um lugar que está passando vaso, aqui é um lugar que está passando vaso e aqui é um lugar que está passando vaso. Estamos aqui no mesmo corte nesse paciente. Notem que quando eu injeto contraste, né, essa aqui é uma fase mais sem contraste, uma fase arterial e uma fase mais tardia. Na fase mais tardia, ocorre um realce ao redor do sistema periportal. Comparem essa região aqui, essa linha, com essa linha aqui, né? Olha, aqui tem um vasinho nessa região, onde eu estou passando bem em cima aqui, e aqui esse vaso parece que cresceu de tamanho. Não é que o vaso cresceu de tamanho, é que nas fases tardias ocorreu um realce da fibrose periportal. Então, gravem isso. A fibrose, ela tende a realçar nas fases mais tardias. Então, o que a gente está vendo aqui nessa fase mais tardia é um realce, né, uma impregnação da fase, perdão, é uma impregnação da fibrose aqui periportal. Outro achado também, observem aqui nesse baço. Vocês conseguem ver um monte de pontinho preto aqui no baço?
né? Esses aqui são os nódulos sideróticos que podem aparecer no baço no paciente que é portador de esquistossomose, beleza? Então aí são os achados, né? O paciente ele tem nódulos sideróticos, fibrose periportal e a cirrose hepática. Bom, pessoal, agora mudando aqui o diagnóstico, né? Aqui a gente tem três métodos de exame, um exame de ultrassom, aqui fotos de tomografia computadorizada e aqui em cima ressonância magnética. São o mesmo diagnóstico para os três pacientes. No ultrassom a gente vê o fígado aqui e aqui uma bolinha branca, uma bolinha hiperecogênica, certo? Na tomografia computadorizada, vou explicar isso aqui. O que é isso aqui? Quando a gente vai fazer o exame de fígado, né, para avaliar o fígado, geralmente a gente faz 4 fases do fígado. O que é essas 4 fases? A gente faz uma vez o exame sem contraste, aí eu pego e injeto contraste. Eu tento pegar o fígado na fase arterial, notem como a artéria está bem contrastada, a aorta que está bem contrastada, tá? Depois eu corto de novo na fase portal. Notem que a cor da aorta aqui ela já não está tão branca igual na fase arterial, né? Ela está contrastada, mas não tão contrastada. Quem está contrastando mais agora é o sistema portal. Observem que essa veia aqui, que é ramo da veia porta, ela está mais contrastada do que aqui. Então, uma fase sem contraste, uma fase arterial, uma fase portal e uma fase de equilíbrio, que é uma fase mais tardia. Então, geralmente, a gente faz essas 4 fases, tanto na tomografia computadorizada quanto na ressonância magnética. Então, voltando aqui, nos 2 exames, né, tanto na ressonância magnética quanto na tomografia, a gente tende a fazer essas 4 fases para fazer a avaliação do fígado, para ver como os nódulos se comportam. Então, aqui todo mundo já viu que tem uma lesão hipodensa, né, uma lesão mais pretinha no fígado, né? E eu injetei o contraste. Injetei o contraste na fase arterial, essa lesão ela começou a impregnar mais na periferia, né? Começou a aparecer uns realces que a gente fala de globuliforme. Na fase portal, aumentou o realce, né? Mas mais na periferia. E na fase tardia, né? Na fase de equilíbrio, aumentou muito, né? Quase toda a lesão está se impregnando. E é uma impregnação que foi periférica, globuliforme, né, descontínua, e ela foi progredindo e evoluindo para o centro, um tipo de lesão que a gente fala de impregnação centrípeta, ou seja, é uma impregnação que sai da periferia para o centro da lesão. No fígado aqui é mais ou menos, perdão, o fígado que tem essa lesão na ressonância magnética, o comportamento vai ser o mesmo, tá? Só que aqui é só para mostrar uma sequência T1, que essa lesão ela fica preta, ela fica com um hipossinal. Na sequência T2 ela tem um hipersinal, a sequência ela fica branca. E à medida que eu injeto contraste, aqui eu estou na fase arterial, ocorre um realce periférico, globuliforme e descontínuo. Tá? Essa lesão é o hemangioma hepático. O hemangioma hepático é um tumor benigno, tá? Não é câncer, não vai virar câncer. Ele raramente complica, né? É muito difícil sangrar. E como é que é o comportamento do hemangioma, né? O comportamento no hemangioma é o seguinte: no ultrassom ele fica branco, bem branquinho. Na ressonância magnética, na tomografia computadorizada sem contraste, ele fica hipodenso, ele fica pretinho, e à medida que eu injeto o contraste, tem um realce aí que eu falo globuliforme, descontínuo, né, periférico, e ele tende a homogeneização nas fases mais tardias, ele tende a impregnar totalmente nas fases mais tardias. E na ressonância magnética, na fase com contraste, também é dessa forma. Só que na sequência T1 ele tem um hipossinal e na sequência T2 ele tem um hipersinal. Beleza? Então esse aí é o hemangioma, é uma lesão muito frequente, quase todo dia a gente pega, né? Quem lauda muito abdômen pega toda hora, né? Então é uma lesão benigna, eu tenho certeza aí que da sala de vocês aí uns 30% vai ter isso aí, não dá problema nenhum, é um achado de exame. Beleza? Agora vamos ver essa outra lesão aqui. Aqui também a gente tem um fígado sem contraste endovenoso, fase arterial, fase portal e o equilíbrio, tá? Aqui o paciente aqui já tinha um contraste por via oral, notem que tem material contrastado em alça intestinal, mas não tem contraste ainda na aorta. A aorta está sem contrastar. Então, na fase sem contraste, eu posso ver que já tem um abaulamento aqui do lobo hepático esquerdo, perdão. Então, o que acontece? Aqui no fígado sem contraste, a gente observa essa lesão aqui, né?
tem uma bolinha aqui, e dentro dessa bolinha tem um negocinho pretinho. Agora vamos observar o comportamento dessa lesão. Eu injetei o contraste na fase arterial, que é uma fase mais precoce, a lesão ela se impregna, só que o interior dela, essa bolinha, não se impregna. Na fase portal, que é uma fase um pouco mais tardia, a lesão ela está contrastando, né? Ela está até contrastando mais do que o próprio fígado, né? Observem a cor do fígado aqui, ela está contrastando e o interior dela não contrasta, essa bolinha preta não contrasta. E numa fase tardia, a lesão ela tá talvez um pouco mais escura do que o fígado, mas o que chama a atenção é que aquela bolinha que não estava impregnando, ela impregnou, né? Aqui a gente tem um realce dessa bolinha central, essa bolinha aqui, que nunca estava impregnando, aqui na fase de equilíbrio ela está mais branquinha, ela está impregnando. O que é essa lesão? Essa lesão é a hiperplasia nodular focal. Ela aparece em mulheres de 20 a 40 anos de idade, ela tem uma relação aí com o uso de anticoncepcional oral. É muito raro complicar, né, da hemorragia, ela não promove transformação maligna. Um negócio muito interessante de falar é que essa lesão ela é composta por hepatócito, ela tem célula de Kupffer, ela tem ductos biliares, ou seja, ela tem células hepáticas, só que elas estão organizadas de uma forma nodular, tá? E a irrigação ali é a irrigação apenas arterial, ela não tem irrigação do sistema portal, tá? Então, por isso que ela impregna já muito na fase arterial. Observem que vamos comparar aqui, ó. Observem que aqui na fase arterial, ela impregna muito mais do que o fígado normal. Por quê? Porque a irrigação dessa lesão é uma irrigação arterial. E lembrando que o fígado normal, a irrigação dele, 85% ela vem do sistema portal. Então, como essa lesão ela é uma lesão mais arterializada, né? Ou seja, ela não tem o sistema porta chegando nela, ela se impregna muito na frente do fígado normal, tá? Então, a imagem, né? Ela parece o parênquima hepático, se você olha principalmente aqui na fase sem contraste, quase que nem dá para ver essa lesão, né? A gente percebe porque nessa lesão aqui ela está abaulando os contornos do fígado, mas a cor dela é mais ou menos igual à cor do fígado. Então, a imagem é semelhante. Na fase arterial, eu já mostrei, ela tem um realce intenso, tá? Ela impregna primeiro, por quê? Porque ela só tem um sistema arterial irrigando ela. Na fase portal, ela fica mais ou menos igual. E quando ela tem cicatriz central, ela tem a impregnação tardia. Esse buraquinho que eu mostrei aqui para vocês, esse buraco, esse buraco, esse buraco e esse buraco, isso é a cicatriz central, né? A cicatriz central é fibrose. Lembra lá que a hora que eu estava falando de esquistossomose, né, da fibrose periportal, eu falei, olha, gente, fibrose, ela tende a impregnar tardiamente. Aqui é a mesma coisa, aqui essa cicatriz é uma fibrose, então ela vai impregnar tardiamente, ou seja, apenas aqui na fase mais tardia eu consigo ver essa impregnação pelo contraste, beleza? Não é uma lesão que não tem cápsula, geralmente ela não tem gordura, ou seja, se ela não tem gordura, eu faço aquele T1 in phase e out phase, não adianta nada. E ela impregna pelo contraste hépato específico. Tem um contraste que desenvolveram aí recentemente assim, tem uns 7, 8 anos, que é um contraste chamado de Primovist, né, um contraste bem mais caro, né, e quando eu injeto esse contraste, a hiperplasia nodular focal, que é o HNF, essa lesão que a gente está falando, ela impregna pelo contraste hepatoespecífico. Não são todas as lesões que vão se impregnar. Por que ela se impregna? Porque o contraste hepatoespecífico, ele é eliminado através dos ductos biliares. Então, só lesão que tem ducto biliar que vai se contrastar pelo contraste hepatoespecífico, tá? Então, aqui novamente uma ressonância magnética, mostrando aqui essa lesão na fase sem contraste. Eu injeto o contraste, a lesão ela se impregna muito, né? Ela impregna mais do que o fígado, e aqui no meio dela há a cicatriz central. Na fase portal, ela fica mais ou menos da cor do fígado, e na fase tardia ocorre uma impregnação da cicatriz central, tá? Então, essa é uma hiperplasia nodular focal clássica. Na fase sem contraste, ela é mais ou menos igual ao fígado. Na fase arterial, ela impregna muito mais do que o fígado,
porque só tem irrigação arterial. Na fase portal, ela está mais ou menos igual ao fígado. E na fase tardia, ocorre uma impregnação da cicatriz central. Então, essa é uma hiperplasia nodular focal clássica, tá? Agora, gente, a gente vai falar de uma lesão que é muito conhecida, né? Que é o adenoma, que ela está muito relacionada aí a mulheres em idade reprodutiva e ao uso crônico de anticoncepcional oral, tá? Ela aparece também muito em usuários de anabolizante, então a galera aí que toma bomba fica esperto que pode ter um adenoma, né? Há alguns anos atrás, um famoso cantor aí de axé, ele teve uma lesão hepática que sangrou muito e que, sei lá, complicou. Era um adenoma a lesão daquele cantor, tá? Essa lesão, ela pode ter uma degeneração maligna, ela sangra em até 40% dos casos, então é uma lesão que ela já complica mais, né? Até agora eu não tinha falado de lesão focal, lesão hepática focal que complicava. O adenoma é uma lesão que complica, tá? Então, geralmente, muitas vezes, tem indicação cirúrgica isso aqui. Então, cerca de 40% das vezes, o adenoma ele sangra. E ele tem um aspecto não tão característico. Algumas dicas para falar que é adenoma. Quando ele tem gordura intracelular, né, a gente pode usar aquela sequência fora de fase, que vai mostrar uma queda de sinal na sequência fora de fase, tá? Ele tem um realce heterogêneo, perdão, ela é uma lesão heterogênea, principalmente quando tem sangramento. E outra coisa que ajuda a diferenciar o adenoma da hiperplasia nodular focal é que o adenoma ele não se impregna pelo contraste hepatoespecífico, né? Aquele contraste lá que eu falei para vocês, o Primovich, o adenoma ele não se impregna. Então isso é uma diferença importante, tá? Então vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem uma sequência T1 em fase e aqui a gente tem uma sequência T1 fora de fase, né? Então na T1 em fase e T1 fora de fase. Na fora de fase apareceu uma lesão mais escura, ou seja, teve uma lesão que caiu o sinal, né? Então isso aqui é um adenoma, tá? Então aqui tem o adenoma na sequência T1 em fase, ele nem aparece. E quando eu suprimo o sinal da gordura microscópica, né, da gordura intracelular, o adenoma ele aparece, né, como uma lesão preta. Por quê? Porque cai o sinal e aí a gente consegue ver o adenoma na sequência T1 em fase. Desculpem. Então, aqui na sequência T2 com saturação de gordura, ela aparece bem de uma forma tênue aqui, né? Quando eu injeto contraste, ele realça e aqui realça também, tá? Então, esse é o comportamento da hiperplasia nodular focal, né? A gente às vezes não consegue ver na sequência T1 em fase, na sequência T2 fora de fase ele aparece porque cai o sinal e ele aparece com uma bolinha mais preta, né? Mais uma bolinha hipointensa. Mal consigo ver na sequência T2 com supressão de gordura, um pouquinho aqui, e é uma lesão que ela impregna pelo contraste, né? Impregna aqui e na T1, na sequência T1 com supressão de gordura, ela aparece aqui, né, com contraste, tá? Então é uma lesão que impregna na fase arterial e na fase portal ela acaba sendo lavada, né? Ela acaba ficando mais escura do que o fígado na fase portal com contraste. Acho que eu me compliquei aqui para explicar para vocês. Quando eu injeto contraste, é uma lesão que impregna na fase arterial e na fase portal ela tende a ter uma impregnação menor do que o fígado habitual, tá? Isso é uma coisa que difere a hiperplasia nodular focal do adenoma. Lembra lá quando eu falei da hiperplasia nodular focal? Na fase portal, a hiperplasia nodular focal ela ficava mais ou menos da cor do fígado. E aqui, nesse caso, até apareceu uma hiperplasia nodular focal. Vocês conseguem ver essa bola aqui? Aqui a gente tem uma HNF sem cicatriz central, tá? Não é sempre que ela vai aparecer. Então, só para vocês verem o comportamento das duas lesões. As duas lesões aqui não estão aparecendo de jeito nenhum na sequência T1 em fase. Na sequência T1 fora de fase, só aparece o adenoma. A hiperplasia nodular focal ela continua aqui da cor do fígado.
Na sequência com supressão de gordura T2, vejo um pouquinho aqui, mas bem migué, né, o adenoma. Quando eu faço a fase arterial, as duas lesões se impregnam muito, tanto o adenoma quanto a HNF. Então, assim, não dá para diferenciar só olhando essa imagem aqui. E na sequência T1 portal, HNF, ela fica da cor do fígado e o adenoma ele fica mais escuro do que o fígado, tá? Então essa é uma diferença das duas lesões. Aqui é só para mostrar um adenoma que sangrou, né? Aqui um adenoma no ultrassom que sangrou. Esse aqui é um sangramento no adenoma. Aqui na tomografia é um sangramento no adenoma. Aqui na ressonância magnética, na sequência T1 e T2, tá? Para mostrar aqui o sangramento. Sangramento. Como é que eu sei o que é T1, o que é T2? Olha no interior da coluna vertebral. O líquor está preto, é uma sequência T1. O líquor está branco, é uma sequência T2, beleza? Então, isso aqui é para mostrar uma complicação frequente no adenoma, que é o sangramento. Bom, agora vamos ver esse caso aqui, né? Essa tomografia que a gente tem cortes diferentes, é um exame de um paciente só, em níveis diferentes. O que a gente consegue ver aqui? Vocês concordam comigo que existem um monte de bolinha no paciente, né? Um monte de bola, né? O que é isso? Qual é o diagnóstico mais provável? Sempre que a gente vê bolas de dimensões mais ou menos semelhantes em qualquer parte do corpo, a gente tem que pensar em metástases, né? Então, as metástases a gente vê essas várias lesões nodulares e a grande maioria das vezes, né, na grande maioria das vezes, as metástases elas são nódulos sólidos hipovasculares. O que é isso? É um nódulo que se impregna pelo contraste, mas ele se impregna menos do que o fígado, tá? Então, isso é metástase geralmente. Existem algumas metástases hipervasculares, tá? Carcinomas de células claras, renais, melanoma, tumor carcinoide, feocromostoma, alguns subtipos de mama, mas na grande maioria são lesões hipovasculares, tá? Quando a gente vê uma meta na ressonância magnética, uma meta que exibe hipersinal na sequência T1, isso pode ser por duas coisas. Ou é uma meta de um melanoma, ou isso é uma metástase que sangrou, né? Teve um sangramento intratumoral. Tá? Normalmente, na sequência T1, as metástases elas são brancas, mas quando a meta sangra ou é um melanoma, ela aparenta como um hipossinal. Tá? Vamos falar agora sobre o carcinoma hepatocelular, né? É uma lesão que cerca de 90% dos carcinomas hepatocelulares, eles aparecem em pacientes cirróticos, tá? Então, sempre que a gente, de quase todos os CHCs que aparecem, o paciente geralmente tem cirrose. Então, vocês vão ver na prática de vocês, aí, a hora que vocês estiverem nos ambulatórios de gastro, né, de infecto, vocês vão ver que os pacientes que eles têm cirrose, né, têm hepatite B, hepatite C, eles têm que ficar controlando, né, fazendo exame de imagem de repetição para pesquisar, né, para descartar o CHC. Então, o exame de imagem, né, ressonância, tomografia, ela acaba fazendo parte do rastreio de CHC em pacientes portadores de cirrose, tá? Como é que é o comportamento dessa lesão? Ela é uma lesão hipervascularizada, tá? O que é isso? Né? Ela se realça muito, principalmente na fase arterial. Só que na fase portal, o CHC ele tende a limpar, né? Ele tende a ficar, como se diz, ele tem um realce menor do que o fígado, ele fica mais pretinho do que o fígado na fase portal. Isso aí é um negócio que a gente chama de washout, ou seja, o contraste entra muito rápido no CHC e sai muito rápido do CHC, tá? E ele pode apresentar, né, uma pseudocápsula periférica nas fases mais tardias. Ele pode ter gordura, pode ter sangramento, ele pode ter calcificação e ele pode apresentar como uma lesão expansiva que vai infiltrando, pode ter vários CHCs ao mesmo tempo, tá? Então, o paciente, por exemplo, que tem cirrose, ele pode ter começado com 2 focos ao mesmo tempo de CHC, entendeu? Isso acontece com uma certa frequência. E ele também pode se apresentar como uma doença disseminada. O que é isso? Você está acompanhando ali um paciente com cirrose, aí vai fazer o exame dele, tem uma lesão primária e tem outras lesões menores, secundárias, que devem ser metástase,
tá? Então, olha aqui, que a gente tem uma puta de uma lesão expansiva, heterogênea, né? Tem um realce bem heterogêneo, aqui com um conteúdo aqui meio que necrótico, né? Muito comum a gente ver necrose central em lesão neoplásica de dimensão volumosa, né? E ela se realçando. Então, isso aqui é uma lesão suspeita para CHC. Aqui também a gente tem um paciente com o fígado cirrótico, observam os contornos irregulares e essa lesão se impregnando bastante aqui, né? Bem, impregna bastante na fase arterial. Então, você vê uma lesão expansiva que impregna muito na fase arterial. Num paciente cirrótico, você tem que pensar em CHC para esse cara, beleza? Então, esse é o CHC. É uma lesão que tem um comportamento um pouco diferente do CHC variante fibrolamelar, que é uma massa hepática volumosa que geralmente aparece em paciente jovem sem sinal de cirrose. Então, o CHC fibrolamelar, que é uma variante, ela é bem raro, tá? E geralmente aparece aqui num cara que não tem cirrose e num cara novo. Então, aqui para mostrar novamente uma lesão expansiva que se impregna de uma forma heterogênea pelo contraste no paciente jovem, tá? Também tem, infelizmente, tem o câncer da criança, né, que é o hepatoblastoma, que é a lesão hepática mais comum na infância. Né, ele é muito mais comum em crianças mais novas, né, menores do que 4 anos de idade. Eles cursam com alfa-fetoproteína elevada. E como é que é a imagem dessa lesão? É uma massa grande, única e geralmente confinada a um lobo. O hepatoblastoma é assim. Ele tem os contornos imprecisos, irregulares e promove uma distorção da arquitetura vascular. Ele vai crescendo e vai empurrando os vasos, né? Aqui um outro exemplo de uma lesão expansiva nessa criança de 2 anos de idade, né, que vai se impregnar de uma forma heterogênea, tanto na tomografia quanto na ressonância magnética. Então a dica é, viu lesão grande de aspecto neoplásico numa criança, o provável diagnóstico é hepatoblastoma. Olha aqui nessa criancinha de 11 meses de idade, que tragédia, né? Uma puta de uma lesão expansiva, heterogênea aqui na sequência T2, e eu observo ela com um hipossinal na sequência T1 e quando eu injeto o contraste, essa lesão ela realça e realça mais do que o fígado e realça de uma forma heterogênea, tá? Então aqui sequência T2, olho na coluna, líquor branco. Então sequência T2 ela tem um hipersinal em T2 heterogêneo. Sequência T1 ela é toda pretona, eu injeto o contraste, essa lesão ela se impregna, tá? Então lesão grande numa criança nova, tem que pensar aí no hepatoblastoma. Existe também a lesão neoplásica que pega a via biliar, né, que é o colangiocarcinoma. O colangiocarcinoma, ele geralmente ele é extrahepático, né, então um colangiocarcinoma intrahepático é uma apresentação menos comum. Como é que é essa lesão? É uma lesão hipovascular que ela vai crescendo, infiltrando as estruturas, ela promove uma retração da cápsula hepática, que é um sinal importante para a gente, promove trombose portal e dilatação de vias biliares. Geralmente, essa lesão ela vai ter uma impregnação mais tardia, né, realce tardio central e que se mantém nas fases tardias, né? Lembra a hora que eu falei do CHC? O CHC ele tem um realce muito precoce e um washout, né? Ela impregna muito cedo e o contraste sai muito cedo dele. Já no colangiocarcinoma não, ela é uma lesão que ela vai se impregnando mais lentamente e vai mantendo nas fases mais tardias, ou seja, ela tem uma forma de se realçar diferente do CHC. Ele pode ser hipervascular, né, com realce heterogêneo nas fases mais precoces, mas mantém nas fases tardias, ou seja, essa lesão ela não tem washout. Aqui vamos ver essa lesão. Isso aqui é um típico CHC, né? Aqui na fase arterial ela está até impregnando menos do que o fígado, e à medida que a gente vai indo para fases mais tardias, essa lesão é como se essa lesão ela diminuísse de tamanho, né? Ou seja, ela vai impregnando e vai ficando mais ou menos da cor do fígado, né? Totalmente diferente do CHC, tá? Então, ela vai impregnando de uma forma mais tardia, né? Só aqui na fase mais tardia que a lesão enche de contraste, tá? Esse é um comportamento totalmente diferente do CHC. Outro achado muito importante no colangiocarcinoma intrahepático é que ele geralmente ele promove uma retração da cápsula hepática. Nota que é como se ele puxasse o fígado para dentro aqui
aonde ele está, né? Ele retrai a cápsula hepática, o fígado ele fica repuxado, né? Então isso aqui é outro sinal também para mostrar que isso aí é um colangiocarcinoma intrahepático, tá? Eventualmente também podem aparecer os abscessos piogênicos, né? A gente vai observar na tomografia uma massa hipodensa com realce periférico pelo contraste. Ela pode dar esse sinal do duplo alvo, que um alvo, uma bolinha do alvo vai ser do realce e a outra bola do alvo, né, outra circunferência do alvo seria o edema. Ela também é acompanhada de alteração perfusional, né? A gente pode ver gás ali também no interior do abscesso. Muito fácil de ver isso na tomografia. Na ressonância magnética, ela tem um hipossinal em T1, um hipersinal em T2. Também ela tem uma impregnação periférica pelo contraste. E outra coisa muito importante que a ressonância magnética mostra é a restrição na sequência de fusão, tá? É um marcado, é um achado também importante. O diferencial do amebiano, né, o piogênico do amebiano, é que o piogênico ele pode ter gás e mais alteração perfusional, tá? Então, essa é uma das diferenças. Então, vamos ver essa lesão aqui, ó. Veja uma bola com gás no interior dela, isso aqui é abscesso, tá? Então, isso aqui é diagnóstico de abscesso. Aqui, eu vejo uma área com impregnação, né? Vários pequenos abscessos aqui, né? Eles se impregnam em sua periferia pelo contraste e delimita um conteúdo necrótico, perdão, um conteúdo liquefeito espesso, né, que é esse conteúdo, e aqui o sinal do duplo alvo, né, tem um edema, uma bolinha, um círculo preto envolvendo o círculo de realce. Então aqui a gente tem vários abscessos, um do lado do outro, com uma impregnação periférica pelo contraste e o edema ao redor da área de abscesso, tá? Aqui também um abscesso piogênico, né, tendo uma impregnação aqui mais periférica pelo contraste, impregnou aqui, beleza? E um edema ao redor. E na ressonância magnética, ó, essa aqui é a sequência de fusão, essa aqui é a sequência de fusão e essa aqui é o mapa da sequência de fusão. Então, quando a lesão ela está em um hipersinal na difusão e no mapa da difusão ela tem áreas pretas, né, igual a seta está mostrando aqui, ou seja, ela tem um hipossinal na difusão, ela tem um hipersinal na difusão e no mapa da difusão ela tem um hipossinal, quer dizer que isso aqui é uma restrição verdadeira, ou seja, esse conteúdo líquido é um conteúdo espesso purulento, né? Isso é um abscesso, tá? Então, só é para mostrar para vocês. Em relação à ressonância magnética, na sequência T2, ela exibe um hipersinal. Na sequência T1, ela tem um hipossinal. E quando eu injeto o contraste, continua com o hipossinal, o seu conteúdo e tem um realce periférico. Então, sempre, em qualquer parte do corpo, para falar em abscesso, a característica é a mesma. É uma bola que impregna a periferia, né? O abscesso ele tem ali uma cápsula que impregna pelo contraste e o conteúdo é espesso, beleza? Então, o abscesso em qualquer parte do corpo, seja no cérebro, na parótida, no fígado, no rim, na faringe, abscesso é dessa forma, tá? Ele tem que impregnar a periferia e delimitar um conteúdo espesso, beleza? Outra doença que pode aparecer também é a hidatidose, né? Uma doença que a gente vai ver vários cistos bem delimitados, geralmente cistos dentro de cistos, pode aparecer calcificação, geralmente a gente nota um realce da parede cística, e quando o cisto, né, o endocisto, ele descola, forma um sinal da vitória régia, né, que é um sinal aí conhecido, e pode dar também um sinal da borda dupla, né, que é decorrente aí porque esse cisto da hidatidose, ele tem um pericisto e um endocisto, é como se fosse duas camadas, né? Então e acaba dando essa borda dupla da hidatidose, né, que é uma doença relacionada à equinococose. Aqui o que a gente observa? Uma puta de uma lesão cística com vários cistos no interior, tá? Então esse aqui é uma imagem típica da hidatidose. Vários cistos dentro de um cistão grandão. Aqui essa lesão cística com calcificação na periferia, também uma característica da hidatidose.
E outra lesão cística com cistos dentro desta lesão. Isso aqui também é um exemplo de hidatidose. Beleza? Agora vamos ver esse fígado aqui, né? Observem que esse fígado tem uma cor nessa região e aqui não está tendo uma impregnação normal pelo contraste, né? O que está acontecendo aqui, né? Aqui não exibe uma contrastação por uma alteração perfusional. Vocês estão vendo esse vaso aqui, ó, que eu estou mostrando agora? Isso aqui é ramo do sistema porta. Perdão, é um sistema, desculpa, essa aqui é uma veia hepática, desculpe. É uma veia hepática que está se contrastando. E observem que existem outras veias hepáticas que não estão contrastando. Então, o que tem aqui? Esse paciente tem uma trombose de veia hepática, tá? Levando a uma alteração perfusional. Essa doença é uma doença conhecida, é uma síndrome, né, conhecida como Budd-Chiari, que ela decorre da trombose das veias hepáticas principais ou da veia cava inferior ou de todas elas, né? A trombose, ela pode ter diversas causas, ela pode ser idiopática, pode decorrer de hipercoagulabilidade, uso de anticoncepcional oral, trauma, né? E a imagem é sempre a mesma, você vai ver um trombo, né, ali preenchendo a veia cava inferior, as veias hepáticas, isso promove uma falha de enchimento do vaso, né, e consequentemente o paciente ele vai ter uma alteração perfusional, por quê? Porque o fígado não vai estar sendo drenado de formas diferentes. Não vai ser drenado da mesma forma todo ele. Então, o paciente ele exibe uma alteração perfusional, tá? Consequentemente, existem algumas achados adicionais. O paciente ele desenvolve uma circulação colateral, porque ocorreu essa trombose, né? Então, o paciente ele desenvolve circulação colateral para tentar drenar o fígado. E também a gente observa um realce heterogêneo do parênquima hepático, tá? O lobo caudado ele vai ter uma drenagem diferente e também a gente pode observar nódulos de regeneração hepática. Então vamos ver aqui, ó. Oh, perdão. Aqui a gente tem uma área que a gente vê que é o lobo caudado hipertrofiado, né? Porque ele tende a aumentar quando tem o Budd-Chiari, porque a drenagem venosa dele é diferente. E aqui os vasos não contrastando por uma trombose, tá? Dessa porção aqui. Aqui, notadamente, ficou até mais bonito, né? As veias hepáticas contrastando, né? O fígado aqui com a impregnação habitual. E aqui um fígado meio estranho, por quê? Porque tem uma trombose dessa veia hepática aqui e com alteração perfusional, tá? Então, essa aí é a síndrome de Budd-Chiari.